principalmente agora que eu também trabalhei um pouco no produto que foi recentemente lançado, que era o GitHub Projects, né, parece um Excel, alguma coisa próxima de uma tabela, refatorar todo o sistema por trás para conseguir dar suporte ao sistema antigo, com um monte de coisas que já estava atrelada nessa parte antiga e conseguir fazer alguma coisa mais inovadora nessa nova parte de produto, foi essencial a liberdade que os desenvolvedores tiveram para poder não só ter a integração, por exemplo, com o time de arquitetura, com outros times correlatos, mas também de pôr a mão na massa e ter a responsabilidade de conseguir chegar lá e falar, olha, eu preciso, por exemplo, fazer alguma coisa nessa tabela sem grande burocracia. Então, a liberdade que o desenvolvedor tem, eu acho que é uma das top 10 dentro das características legais que o GitHub traz. Fala Dev, beleza? Mais um episódio do Fala Dev aqui pro canal da Rocket City no YouTube e em todos os outros lugares. Então, se você tá ouvindo isso aqui pro YouTube, não esquece que a gente tem também o podcast lá no Spotify, Apple Music e todas as outras plataformas. E se você tiver em uma dessas plataformas e você quiser visualmente assistir esse podcast, conhecer aí a galera que vai participar hoje do GitHub pelo vídeo também, assiste lá pelo YouTube e já deixa um comentário. Galera, hoje eu tô aqui com o pessoal do GitHub, como eu falei, pra gente conversar, cara, de uma série de coisas que eu tenho muito interesse em saber sobre várias coisas. A gente já tava trocando uma ideia aqui, já descobri também que eles usam algumas tecnologias que a gente tá começando a utilizar aqui na Rocket. Pô, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, mas antes de mais nada eu quero que eles se apresentem, claro. Vou começar aqui pelo Arthur. Arthur, cara, fala aí pra gente um pouquinho, cara, quem tu é, um pouco da tua carreira e o que tu faz hoje dentro do GitHub, cara. Diego, obrigado aí pelo convite. Meu nome é Arthur, trabalho para o GitHub desde 2015, então já fazem aí quase 7 anos. Hoje eu estou trabalhando num time que chama Arquitetura do GitHub, então que a gente foi definido para fazer esse grupo de pessoas que a gente está definindo como é que vai ser a arquitetura futura do GitHub. A arquitetura que eu quero dizer em infraestrutura, quais softwares a gente vai usar, quais softwares a gente vai parar de usar. Então é um trabalho com vários outros times para definir o futuro do GitHub da parte de tecnologia. Então a gente está trabalhando junto com o produto, vendo bastante os produtos de como vai ser o futuro de produtos do GitHub que a gente vai querer ter e como que a gente pode alinhar as tecnologias para andar na mesma direção. Tenho trabalhado nesse time, comecei acho que faz alguns meses, 2, 3 meses só. Antes eu trabalhava na parte de segurança. Então, eu desenvolvi bastante das features de segurança que a gente tem, como Code Scanning, Secret Scanning, Dependabot, toda a nossa carteira de produtos de segurança. E antes da parte de produto, eu trabalhava mais na parte de infraestrutura relacionada com banco de dados. Então, bem no começo, em 2015, a gente tinha bastante, o GitHub sempre teve bastante usuário, mas assim, a gente estava tendo bastante problemas de escalabilidade, né? Então, assim, para scale todos os números de usuários que a gente tem, todos os records nos nossos bancos de dados realmente teve bastante desafios. Então, eu trabalhei assim nos primeiros 2, 3 anos nessa parte de infraestrutura relacionada com banco de dados também. Mas é isso aí. Antes do GitHub, eu trabalhei para Shopify, sempre fiz bastante Ruby. Fiz bastante open source. Eu sou parte do time do Rails, do open source do time do Rails. Hoje eu faço mais Go, uso mais Go no dia a dia do que Rails, mas também assim, falaria que não tem um dia que eu não entro na app e não mexo em alguma coisa em Ruby ou Rails também. Que massa, cara. E Rails, cara, Rails pra mim foi basicamente eu falo quase que eu falei a linguagem, né? Porque Ruby on Rails é quase a mesma coisa, né? Mas Rails foi basicamente o que transformou o desenvolvimento web, né? Eu lembro lá em 2012, 2013, cara, só se falava disso, assim, as outras linguagens pelaram pra conseguir acompanhar o que tinha. Tem até um dos core committers do Rails, que era bem próximo a nós aqui, que mora aqui em Rio do Sul, interior de Santa Catarina também, que é o Carlos Antônio, não sei se tu conhece. Sim, conheço ele. Exatamente. E a gente tinha bastante contato na época, assim. Cara, o Rails é realmente fenomenal, cara. E galera, assim, a galera que tá assistindo o podcast já sabe com quem falar aí pra reclamar das 100 mil notificações do Dependabot, é só falar com o Arthur que ele resolve aí pra vocês, ele vai dar um truncate lá no banco de dados pra tirar as notificações. Não, brincadeira. Exato. Robson, fala pra gente né? aí, cara, um pouquinho da tua carreira, cara, o que tu faz hoje dentro do GitHub e explicar um pouquinho pra quem tá assistindo, cara. É um prazer, obrigado pelo espaço. Sou Robson.
Atualmente eu estou morando em Berlim, mas trabalho para o GitHub. Eu comecei na Microsoft, fui transferido da Microsoft para o GitHub recentemente, há coisa de 1 ano e meio, durante a pandemia. Eu já passei por 2 times dentro do GitHub. Eu comecei trabalhando dentro da plataforma de pull requests issues, mais em específico para a área de database, infraestrutura de banco de dados para essas duas features. Acho que deve estar um pouco ligado até o que o Arthur deve ter feito no passado. Tem um trabalho forte de particionamento para sharding para escalar essas duas partes do produto, que são todos bem parrudas. E em torno de 6 meses atrás, eu voltei para minha área de origem, que é dados. Sempre trabalhei com dados, sempre com engenharia de dados. Então, há 6 meses atrás, eu integrei o time de engenharia de dados novamente no GitHub. E anteriormente, antes de passar pelo Microsoft GitHub, eu trabalhei para umas startups em Berlim, e quando eu ainda estava no Brasil, eu trabalhei para a Viva Real, que hoje é o LX, e outras startups. Eu sou original de Taubaté, a terra da grávida, talvez quem conheça, mas eu fui depois para São Paulo e agora estou perdido em Berlim. Perdido em Berlim é bom, cara. Cadu, fala pra gente aí, cara, um pouquinho do que tu faz, um pouquinho da tua carreira e teu papel hoje no GitHub, cara. Beleza, bom, sou o Cadu Ribeiro, tô no GitHub faz pouco tempo, acho que o pessoal aí tá muito mais tempo que eu tô há 6 meses somente. Eu tô no time de marketing de crescimento, então nosso time é responsável por fazer parte de desenvolvimento de funcionalidades para ajudar o time de marketing. Então, nosso time é responsável por adicionar experimentos, onde a gente vai medir se converteu um cliente para alguma funcionalidade paga, para algum plano pago. Se não converteu, se não gerou nenhuma métrica de sucesso, a gente reverte. E depois, se converteu com sucesso, a gente cuida dessa funcionalidade. Então, hoje a gente está desenvolvendo funcionalidades para guiar usuários Enterprise, que são os que pagam um plano mais parrudo para usar o GitHub, e a gente tenta guiar eles em como usar as funcionalidades para ver se converte melhor ou não. Basicamente é isso. Antes trabalhei em algumas startups, já trabalho remoto desde 2016, então já estou um tempo trabalhando longe do escritório. E é isso, eu sou do interior de São Paulo, mas recentemente me mudei e estou morando em São Paulo, na capital. Eu acho que uma das coisas assim que eu mais vejo falando do GitHub no geral, assim, é que principalmente, aí talvez o Robson consiga também falar um pouco, que é, cara, depois que veio essa onda de GitHub e Microsoft, parece que a gente teve uma quantidade de coisas saindo no GitHub, né, de features sendo lançadas no GitHub, grande, assim, né, coisas que antes estavam um pouco, talvez, mais lento, não sei, ou se eram realmente desafios que existiam internamente para lançamento disso. Cara, isso é muito uma curiosidade minha, assim, o que aconteceu no GitHub, o que vocês enxergam e tal, o que tá acontecendo, que tá saindo tanta coisa massa, assim, em tão pouco tempo. É realmente uma estratégia da empresa, ou realmente vocês conseguiram mudar processos internos, melhorar a arquitetura, conseguir escalar mais e conseguir realmente dar mais vazão para essas funcionalidades? Existe um intercâmbio grande de tecnologia entre as duas empresas, principalmente após a aquisição. Algumas das tecnologias são literalmente compartilhadas com nomes diferentes. Uma para a parte mais enterprise da Microsoft, outra para a parte GitHub, mas essencialmente são a mesma feature. Um grande exemplo é o GitHub Codespaces, que tem o Visual Studio Online. Em essência, são os mesmos produtos. Como eu estou 1 ano e meio no GitHub em si, comparando com a estrutura que eu tinha anteriormente no Microsoft, as culturas são diametralmente opostas, não que elas sejam ruins ou diferentes, são partes de empresas de tamanhos diferentes, de crescimento diferente, foram processos diferentes. A cultura do GitHub ela tende a ser muito mais diversa, muito mais humana, e acho que principalmente pela a ideia de ser 100% distribuída, e as coisas são muito mais funcionais, elas são muito mais ligeiras no ponto de vista de se lidar. Então a gente dá muita vazão com coisas assíncronas em vez de milhões de reuniões, ou reuniões são mais curtas, elas são mais efetivas. Uma coisa que eu vi anteriormente na Microsoft que não era. Então, são reuniões mais massivas, reuniões com mais pauta, reuniões com mais estrutura corporativa, diferente do GitHub, que tem um processo de desenvolvimento mais ágil nessa linha.
Existe também um intercâmbio muito mais para o pessoal de infraestrutura. Agora eu também falo por mim, por estar trabalhando diretamente na infraestrutura de dados, que core da nossa infraestrutura é basicamente Azure. Então a gente também tem uma ligação direta com muitos times de produtos de dentro da Microsoft, testa alguns produtos antes de sair no mercado. Então eu estou trabalhando, por exemplo, hoje em um projeto de migração de um produto que já está rodando há mais de 4 anos internamente na Microsoft, só agora que ele está sendo de fato disponibilizado pelo público. Então, de certa maneira, a gente ajuda também a desenvolver o outro lado, como eles nos ajudam a desenvolver desse lado. Mas eu tenho uma tendência a dizer que o GitHub ainda continua totalmente preservado na sua essência, né, comparado com o que eu vi anteriormente na Microsoft. O que eu posso falar também é que a competição que está surgindo também está muito grande. Então, os competidores estão com funcionalidades muito boas também, e no nosso time de marketing a gente vê isso. Então, o nosso time tem esse foco também de tentar estar correndo atrás dos competidores e tentando entender o porquê às vezes alguns clientes converteram para algum competidor e tentar entender. E eu vejo isso no GitHub. Como a competição está alta, então a gente tem que lançar features novas para conseguir correr atrás disso daí. Então, isso é um dos pontos que eu vejo também. Uma coisa muito interessante antes de Microsoft, né, naquele período que até o pessoal que você está falando aí, Diego, o GitHub parecia que não estava lançando nada, né? Então, assim, mais ou menos na época que eu entrei, um pouquinho antes, 2015, 2016. Mas a realidade a gente estava playing catch up, né, como se fala. Então, o GitHub, sei lá, lançado em 2007. De uma vez, você tem milhões de usuários, você tem esse produto que está sendo usado. E agora? Você precisa escalar isso. E escalar é um trabalho de infraestrutura gigantesco que ninguém vê, né? É um trabalho que você não está lançando novas features, mas você está trabalhando anos, arquiteturando coisas, fazendo as coisas escalar, mexendo nos bancos de dados, mexendo nos seus data stores, adicionando novas tecnologias, mudando algumas tecnologias, que isso o usuário final acaba não vendo, entendeu? Então, assim, a gente ficou muitos anos fazendo isso, e também tinha um problema de leadership, como o GitHub sempre foi muito distribuído, como o Robson está falando, acaba que no passado acaba sendo, por um lado, até ruim, entendeu? Então, num lado de, assim, não temos chefs, então ninguém acaba tomando uma decisão. Somos 10 pessoas nessa reunião, todo mundo tem que entrar num consenso. Só vai ser feito alguma coisa depois que esse consenso for definido. Só que a realidade às vezes não tem como ter um consenso. Às vezes você precisa ter um chefe para tomar uma decisão. E isso o GitHub de antigamente tinha muito esse problema. Depois da Microsoft, esse problema foi acabando. Então você tem mais uma estrutura de leadership, você tem no final ainda uma expectativa de consenso, mas se um consenso não é atingido, você tem uns líderes que podem tomar essa decisão. E outra coisa gigantesca da Microsoft foi esse poder de resource que trouxe. Então, nos anos que vieram depois da aquisição, a gente trouxe muitos developers como o Robson da Microsoft. Então, resolveu um problema muito gigante que a gente tinha, que era a contratação. Todas as empresas hoje têm. Então, fala assim, preciso contratar 50 pessoas, 50 developers. Como é que eu faço isso? É difícil você fazer isso de um dia para o outro. Só que agora a gente tem a Microsoft, e a Microsoft pode trazer 50, 100 developers para o nosso time. E aí você pode resolver todos os problemas ao mesmo tempo. O problema de infraestrutura, o problema de escalabilidade, o problema de produtos, porque você agora tem todo esse poder, tem um monte de pessoas trabalhando. Cara, bom que tu tocou nesse assunto, assim, de... em 2015 ali e tal, quando tu entrou, o GitHub estar resolvendo vários problemas de arquitetura. Queria que talvez tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, cara. Não sei se tu pode, mas quais foram, assim, os primeiros problemas, talvez, que surgiram de escalabilidade dentro do GitHub? Se foi banco, e como é que vocês agiram sobre isso, sabe? Quais foram as decisões que vocês tomaram e como que vocês foram seguindo para resolver esses problemas? Primeiro, um dos grandes problemas que eu acredito que é o problema de muitas empresas, startups, que acaba sendo o primeiro problema, que é o bottleneck, é o banco de dados. Então, como a gente é uma Rails app, quando você cria agora, vai lá no seu console e dá Rails New, você vai criar uma nova Rails Apps com um banco de dados. Isso vai ser ok por muito tempo, por muitos anos, só que chega uma hora que aquele banco de dados, MySQL, que é o banco de dados que a gente usa, não foi feito para lidar com muitos usuários. O próprio a gente, o GitHub trabalha muito perto do time que desenvolve MySQL. Então, você pode até perceber que
que o falar deles, o foco deles, não é você ter um MySQL Key Scale, é você ter pequenos MySQL. Então esse foi o nosso problema. Agora a gente tem esse banco de dados que é gigantesco. O que a gente faz? Precisa quebrar ele, só que quebrar ele não é tão fácil. Então foi essas nossas primeiras iniciativas. Vamos fazer uma coisa chamada Functional Sharding. Então, por exemplo, você tem a User Stable, que é muito grande, você tem a Repository Stable, vamos dividir ela em 2 bancos de dados, entendeu? Vamos começar a pegar segmentos do nosso produto que podem ser divididos e dividir eles em diferentes bancos de dados. Então, quando eu entrei, a gente tinha um banco de dados. Logo no primeiro mês, a gente já estava no processo de dividir em 2. Hoje a gente tem, sei lá, perdi de conta, 20, 30, 40 pedaços diferentes, e esses Functional Shard existe também o partitioning dentro deles, né? Então você tem, mesmo, vamos dizer, a Repository Stable ficou muito grande, porque vai chegar uma hora que ela é muito grande. Como é que você precisa quebrar isso? Então você quebra ela por segmentos dentro da funcionalidade, entendeu? Então, o primeiro problema, que assim, foi o que eu já encontrei quando eu trabalhava na Shopify e no GitHub, é o banco de dados, a vazão, e é um problema bom para ter, né? É um problema que toda startup quer ter. Eu quero ter muita gente no meu sistema, né? Quanta gente, melhor. É mais ads que eu estou vendendo, é mais produtos que eu estou vendendo, então é um problema bom para ter. Só que você tem que play catch up sometimes. Ô Robson, até com a tua vinda, cara, da Microsoft pro GitHub, assim, tu percebeu talvez algumas das coisas, assim, que dentro do GitHub tu não imaginava, talvez, que eram de tal forma tecnicamente, e que tu começou a avistar maneiras de melhorar e tudo mais, até pelo que o Arthur falou dessa parada de escalabilidade do banco e tal. Tem alguma outra coisa talvez que tu tenha percebido nessa parte? A principal característica dessa mudança foi o nível de propriedade que o desenvolvedor tem. Ele tem uma liberdade enorme de fazer, então ele põe a mão na massa, ele pode ter acesso direto a servidores de produção, por exemplo. É uma coisa que não existe na Microsoft. Em um deploy, em um debug mais profundo, existem níveis de camada dentro da Microsoft para você atingir, então é uma coisa bastante burocrática e demorada. Se você está, por exemplo, numa semana que a gente chama de on-call, onde você está ali monitorando o produto e qualquer coisa mais severa você tem que atacar, muitas vezes aquilo demora um pouco mais de tempo, porque você não tem essa independência que tem dentro do GitHub. E isso eu acho que é uma cultura que se mantém preservada, que facilita muito a vida. Exemplos, no último projeto que eu trabalhei antes de mudar de time, eu estava trabalhando numa otimização de 3 tabelas enormes dentro da feature, que era uma das tabelas que a gente chama lá de issue events, que são todos os eventos que acontecem dentro de uma issue, dentro de um pull request. Então a gente está falando ali de bilhões de linhas sendo inseridas por dia. Trabalhar em cima de uma estrutura dessa requer um nível de liberdade, de independência, para poder ser fácil de trabalhar, porque se você tiver muitos níveis de burocracia em cima de você, isso tende a ser mais demorado a se fazer. E isso é uma coisa valiosíssima que o GitHub traz. Outras funcionalidades, por exemplo, né, quando eu entrei para trabalhar no pull requests e no issues, a gente começou a trabalhar, primeiro como eu estava fazendo a integração, a gente começou a trabalhar com pequenos bugs, pequenas melhorias para entender como é que funcionava a estrutura, e dali já deu para ver como é que funcionava e quão simples, mas efetivo era o código, e os problemas também eram latentes, eles eram bem transparentes, os problemas. Então, quando for entrando novas tarefas para essa otimização acontecer, principalmente agora que eu também trabalhei um pouco no produto que foi recentemente lançado, que era o GitHub Projects, né, parece um Excel, alguma coisa próxima de uma tabela, refatorar todo o sistema por trás para conseguir dar suporte ao sistema antigo, com um monte de coisas que já estava atrelada nessa parte antiga, e conseguir fazer alguma coisa mais inovadora nessa nova parte de produto. Foi essencial a liberdade que os desenvolvedores tiveram para poder não só ter a integração, por exemplo, com o time de arquitetura, com outros times correlatos, mas também de pôr a mão na massa e ter a responsabilidade de conseguir chegar lá e falar, olha, eu preciso, por exemplo, fazer alguma coisa nessa tabela sem grande burocracia.
Então a liberdade que o desenvolvedor tem, eu acho que é uma das top 10 dentro das características legais que o GitHub traz. É engraçado, Robson, que você trabalhando nessa parte desse novo project, né? Eu fiquei pensando agora, porque eu trabalhei muitos anos atrás na primeira versão do project e criei uma library lá dentro chamado Arvory, porque eu tava sem ideias para nome, aí eu falei assim, vou criar uma library com nome em português. Aí eu fiquei pensando, naquela época, será que vai entrar outro brasileiro aqui e vai entender o que Arvory significa no Codebase? Não sei se você chegou a ver a library que eu criei chamado Arvory lá. Se eu não me engano, eles renomearam ela em alguma coisa, mas eu tinha escutado algo do tipo. Caralho, assim. Acabaram com a tua. Acabaram com a graça da coisa. Não, Robson, né? Não, aqui a gente é muito legal a liberdade que a gente tem pro pessoal, né? Ô, Robson, tu viu minha Libre Árvore? Não, a gente renomeou ela, cara. Não tem essa liberdade, né? Pra tu botar o nome de árvore, né? Mas, cara, assim, uma das coisas que vocês falaram me deu bastante interesse em saber sobre. O Cadu tava falando muito ali a questão de, cara, olhar sempre pra concorrente, né? Competidor, entender o que eles estão entregando e tudo mais. Cara, da onde nascem as features no GitHub, assim? Tipo, se alguém interno tem uma ideia de alguma coisa nova, isso tem como ir pra frente? Tem um caminho pra isso? Ou sempre nasce, não, tipo, a gente analisa, vem lá, o Cadu lá entende o que tá acontecendo, passa por não sei o que, daqui a pouco chega no desenvolvimento. Como é que funciona isso, cara? Eu acho que isso daí vai variar muito do time. Eu acho que a liberdade que o pessoal tem é muito grande. No nosso time, como que funciona? A cada 15 dias a gente tem uma reunião que seria qual que é o foco do nosso time, é tentar trazer engajamento. Então nessa reunião a gente tem sugestões de ideias que o pessoal pode jogar, falar, olha, eu tenho essa ideia, talvez ela pode trazer um engajamento, então a gente lança ela no próprio GitHub, a gente usa no nosso repositório como nas issues. E uma coisa legal é que o VP de marketing, ele tá no nosso time. Não sei a estrutura dos outros times, mas o VP de marketing tá lá no nosso time. E ele sim tomaria a decisão de, essa ideia é legal, a gente pode tentar fazer uma hipótese nela e ela vai para frente. Aí a gente aprova essa ideia e aí ela entra no nosso backlog de desenvolvimento. Mas eu acho que essa liberdade que o pessoal tem é muito aberta, você pode estar comunicando isso daí com qualquer liderança técnica, qualquer liderança da empresa, que eles podem avaliar a sua ideia, sim. E essa parada, tu falou dos times, assim, né? Como é que hoje vocês separam os times dentro do GitHub, assim? É por área específica? Então um time, por exemplo, tu falou ali que parte de engajamento. É por propósito ou é por, pensando em desenvolvimento no geral, é por feature, é por espaço, talvez público? Como é que fica separado isso dentro? Talvez depois eu quero escutar um pouco do time do Robson e do Arthur. O nosso, pelo que eu vejo, ele é por propósito. Então a gente tem o nosso líder, que é a líder de revenue. Aí dentro dessa líder de revenue, ela vai ter os outros times quebrados, que aí vai ter um deles que é o marketing. E aí dentro desse time de marketing quebra o nosso, que é o time da parte de engenharia de marketing. Eu vejo que a nossa divisão é por propósito. É uma pergunta bem interessante, porque assim, eu acho que não existe uma resposta certa, até mesmo dentro do GitHub dos anos, porque a gente já se reestruturou tantas vezes nos últimos 7 anos, exatamente tentando procurar qual que é a solução melhor, entendeu? Eu vejo que hoje os times de desenvolvimento, eles são bem em volta dos produtos gerados, entendeu? Então, por exemplo, o Code Scanning tem o seu time, o Secret Scanning tem o seu time, o Code Spaces tem o seu time, cada parte de produto. E esses produtos são agregados em cima de uma organização. Então, você tem a organização de segurança, tem uma carteira de produtos com todos esses times. Também você tem coisas que vão entre times, né? Então você tem a parte de infraestrutura, a parte de banco de dados, que você precisa suportar todos os outros produtos. Então você tem várias verticais e horizontais aí que engloba os times. Por exemplo, até o Robson vai saber falar isso melhor, eu acho, mas a parte de issues e pull requests, como é tão central no GitHub, acaba sendo complicado de onde que você coloca isso, porque é quase como se fosse o coração da empresa, né? Sem ser a parte de Gits, a parte de issues e pull requests é o coração. Então, esse time tem que ficar debaixo de quem, né? Tem que ser um time independente, tem que ser muitos times. Eu já até perdi a sincronia do que aconteceu aí com esses times, mas o Robson acho que vai saber falar melhor nessa estrutura. Isso, semelhante. Eu tenho 2 experiências distintas dentro do GitHub. Na primeira parte, existe uma organização chamada Planning Tracking,
envolve outras ferramentas também, como Milestone, Label, são coisas que estão todas dentro do mesmo guarda-chuva desse time, mas nos primeiros projetos esses times eram bem divididos. Um era um time focado único exclusivamente em otimização de código e banco de dados, ou seja, resolvendo bugs, escovando o bit, fazendo inúmeros testes. Existe uma biblioteca interna no GitHub chamada Scientist, que ela é open source. Então, a aplicação dessa biblioteca constantemente para entender onde eu tiro 1, 2, 3 milissegundos de um pedaço do código, que conta muito. Isso também fazia parte de um OKR, que é importante. Então, era um objetivo que a empresa precisava resolver. Por exemplo, esse exemplo clássico, dentro do issues e pull requests, também era a parte mais lenta do produto que o usuário tem acesso direto. Então, muitas vezes demorava um segundo e meio para fazer uma renderização completa, dado a quantidade de coisa que precisava acontecer por detrás das cenas. Então, o OKR de um determinado momento a gente precisa reduzir isso literalmente 50%. E foi um grande desafio, porque dentro daquela estrutura tiveram decisões técnicas muito severas para que a gente chegasse na conclusão de que só seria possível reduzir o que o OKR sugeriu a partir do momento, por exemplo, da retirada de uma tecnologia específica por completo dessa parte de pull request. Mas seria a analogia de trocar o carro com a roda de um carro com o carro andando dentro de uma serra, sabe? Então, você tinha que testar muito, você tinha que experimentar muito, sem poder quebrar em tempo real, sem poder quebrar tudo que o usuário estava fazendo. E, em específico, a organização dessas tarefas ela era muito mais sobre demanda, porque você estava fazendo descobertas diárias do que estava acontecendo. Então, o conceito de planejar, ele ficava um pouco mais difícil, porque era uma coisa muito mais semana a semana, entendendo, descobrindo e fazendo a coisa acontecer. A única meta mesmo que a gente tinha em determinado momento a gente tem que chegar, ter um determinado número reduzido, e o número base para a gente chegar é renderização de página, ou seja, uma página simples de issue ou um pull request simples precisaria, por exemplo, ser renderizado em 500 milissegundos, independente da quantidade de dados que estavam sendo trafegados. Claro que tinha uns outliers, mas na média precisava ser 500 milissegundos. Era uma coisa que estava quase 3 vezes mais do valor aceitável. Então, foi um processo muito longo de entender, por exemplo, onde que eu envolvo o time de banco de dados, onde que eu envolvo o time de arquitetura, onde que eu posso ter a minha liberdade e autonomia de ir lá e alterar um pedaço de código, até mesmo uma feature bem pequena. Você tinha perguntado anteriormente qual a liberdade de introduzir features. Coisas pequenas, alterações pequenas, até fluxos pequenos que você possa sugerir, o seu gerente de produto que está atrelado ao seu time, ele já concorda que faz sentido fazer aquela alteração ou não. Não são coisas drásticas, enormes, mas ele já dá uma autonomia para você fazer isso. E hoje no time de dados, que é um produto interno, que é basicamente consumidores internos do GitHub, a gente é 100% orientado a OKRs, e as tarefas são os próprios desenvolvedores, os OKRs são os próprios desenvolvedores desse time que definem. Então, por exemplo, você pega lá um quarter e você diz, hoje eu preciso fazer uma migração de uma determinada ferramenta, ou eu preciso fazer a implementação de uma determinada ferramenta. Isso já é muito mais planejável, porque já se sabe mais ou menos os caminhos a seguir, já tem um suporte grande, porque grande parte desse produto ou é desenvolvimento nosso que já está distribuído como open source, ou a gente está usando a maioria de produto open source junto. Um exemplo, Kafka e Kafka Connect. Por que não usar outro tipo de processador de streaming por trás? Não, porque tem determinadas razões, então é muito mais fácil. Então, na hora de fechar um quarter e começar outro, a gente já fala, a gente vai focar nessa ferramenta e daqui os aprendizados vão gerar novas tarefas, mas a gente já tem uma visão do que nos próximos 3 meses a gente consegue integrar ou não. Um exemplo clássico, um exemplo claro que eu posso dar foi o último projeto que eu trabalhei, que foi uma migração de uma ferramenta chamada Airflow, que é uma ferramenta de pipeline para dados. A gente estava usando uma versão antiga e gostaria de migrar para a versão mais nova, que é a versão número 2, só que antes disso acontecer, a gente tinha que fazer uma migração por uma versão intermediária, que permitiria fazer a migração para a versão 2. Então isso foi um OKR.
fazer essa migração para a versão intermediária, garantir que a pipeline está rodando, está automatizada, para gerar um novo OKR para fazer a migração para a versão 2. E isso é totalmente de liberdade dos desenvolvedores. É claro que temos gerentes de produto, mas, por exemplo, nesse time que eu trabalho hoje, o gerente de produto ele é muito mais uma interface com outros clientes internos que precisam utilizar o produto, porque a nossa plataforma, por ser um time pequeno, a gente oferece muito self-service para esses times, e para isso a gente precisa de gerentes de produtos que vão lá entender, para formar os outros times, educar os outros times, gerar documentação boa para os outros times, para que eles possam vir e integrar o código deles na nossa pipeline, porque a gente não cria a pipeline dos outros times. A gente dá o self-service para que esses times venham e introduzam suas próprias pipelines, por exemplo. A nossa função dentro do time de dados, por exemplo, é fazer o review do code, entender, ver se o deploy tá certinho na nossa infraestrutura de dados, ajudar num certo debug ou não. Então, acho que varia muito de time para time, de organização para organização. Eu estou sobre uma organização que é Data and Security Products, trabalha com a engenharia de dados, com machine learning, produtos de inteligência artificial para código, mas também algumas coisas de segurança que não estão necessariamente ligadas a outras partes de segurança do produto principal, que é o GitHub, que é o Rails que a gente usa. Então varia muito de time para time. Cara, isso aí que tu falou é complexo, porque assim, enquanto o Arthur, por exemplo, tá lá lidando com milhares de problemas de escalar, arquitetura e tudo mais, o GitHub, no geral, deve ter lidado muito, né, desde do começo da década ali, 2010 pra frente, com escalar time, né, com que nem o Arthur tava falando antes, estrutura e muda, e aí vem a questão da Microsoft, já deve mudar mais um monte de coisa juntos, né, então tem toda essa questão de times, eu acho que é difícil pra maioria das startups, principalmente quem cresce muito rápido, assim, porque tu começa a perder esse controle de, cara, vou ter time só por produto, vou ter time por propósito, que nem o Cadu falou, vou ter time por como é que os times se conversam, se comunicam, como que um time fala com o outro pra sugerir, pra pegar alguma coisa, pra solicitar alguma coisa, então é complexo, né? E cara, assim, puxando um pouco talvez mais pro lado técnico, assim, hoje o GitHub, assim, o core do GitHub, ele continua sendo um monolito em Rails? Como é que funciona isso? Eu vi que o Arthur tava falando um pouco antes também sobre Kafka. Cara, o que vocês fazem, assim? Realmente esse core continua sendo um monolito e o resto vocês desenvolvem fora? Eu acho que a principal aplicação é o monolito que é escrito em Rails. Então esse é o maior código, acho que o Codebase que tem. Tem alguns serviços que operam nas bordas, que é o que a gente fala, né? Então existem alguns serviços externos, mas eles não é totalmente uma arquitetura de microserviços. Ainda tem um monolito que roda em Rails. Eu falaria que são mais ou menos, assim, meu time hoje de arquitetura está exatamente olhando para o GitHub, taking a step back, e olhando para o GitHub como o que a gente tem, onde a gente quer ir, é mais ou menos, exatamente, é um monolito grande e mais ou menos hoje a gente fala 20 serviços, entendeu? A maioria escrito em Go, tem um ou outro escrito em C# que veio até da Microsoft, a gente está fazendo algum progresso em Rust, tem outros serviços também escritos em Rails, entendeu? Então, por exemplo, a parte do Pandabot, Rails, ou algumas produtos de segurança são Rails também, mas você pode pensar que quando você vai github.com ou github.com/issues, ou a maioria das páginas, 99,9% das páginas que você está entrando no código Rails. E aí esse monolith vai fazer chamadas para os nossos downstream services, que é o que a gente chama, são os serviços depois do monolith. Então vamos chamar, você foi na página do Code Scanning, por exemplo, vai chamar o Rails, e aí o Rails, para conseguir colocar aqueles dados na página, ele vai chamar um outro serviço em Go, vai puxar esses dados. Hoje a nossa comunicação entre serviços acaba que acontecendo, a gente usa Twerp, o que é uma como se fosse gRPC, mas ao invés de ser um gRPC, Twerp é um protocolo em cima do HTTP 1.1, né? Em cima do HTTP 1.0, que o gRPC acaba sendo em cima do 2.0. A gente fez a decisão de usar o Twerp para comunicação synchronous, né? Então você precisa fazer uma request e precisa pegar a response logo depois. E para comunicação asynchronous, a gente usa Kafka mesmo, como você estava falando, Diego. Então vamos falar que a gente precisa, um grande exemplo é Code Scanning. Você faz um commit
e a gente precisa processar aquele commit para identificar alerts, isso vai para um message bus em Kafka, e aí a gente vai ter um serviço que vai consumir aquela mensagem, vai fazer esse processamento e vai salvar eles no banco de dados e vai notificar o GitHub dos seus alerts tão completos. Tudo isso, assim, é bem na superfície. Então, por exemplo, Kafka mesmo, a gente não usa só Kafka, a gente tem uma abstraction layer em cima. Então, toda a comunicação com Kafka não acontece com Kafka diretamente, acontece com essa abstraction layer que a gente tem. Então, as mensagens, os bytes que vão para dentro da Kafka são definidos, são modelados sempre da mesma forma. Inclusive umas abstrações em cima, por exemplo, a gente faz background service, não é nada puro assim que a gente usa igual do Rails em aplicações comuns. Usam essa abstração, inclusive que o Arthur falou, é uma abstração em cima dessa abstração do Kafka. Então a gente manda para ela. Tem várias coisas construídas em houses. Acaba sendo que eu acho que é um problema bem comum quando a gente se encontra nessa situação de uma empresa que foi crescendo. Acaba que você tem aqueles pontos que é difícil de você mexer. E é difícil de você rearquiteturar ele. Falar assim, não, vou tirar o Rails, vou colocar alguma coisa ao invés. Chega num ponto que não tem como fazer. Então a solução acaba sendo que você empurra essas soluções para a parte de infraestrutura. Então você coloca layers de abstração em cima, uma em cima da outra, para fazer o que você precisa de uma forma limpa e sem ser muito arriscado de você falar assim, não, eu estou mexendo naquele core, estou alterando completamente, entendeu? Essa parte, tipo, igual o Arthur falou, tem alguns serviços construídos em outras linguagens, por exemplo, o Go. Eu vejo bastante código Go aqui nesses serviços externos. E essas partes também de construção de coisas internas, um dos exemplos comuns é Rails, tem código Ruby, geralmente a gente, para renderizar as views é um pouco lento, e eu vejo alguns times internos aqui fazendo bastante engenharia para tentar melhorar isso, e eu acho que alguma das soluções que eles estão implementando seria substituir essa renderização, fazendo alguma coisa assíncrona no background e usar Go por trás. Tem vários times aqui tentando fazer essa engenharia para tentar trazer essa velocidadezinha melhor para dentro da aplicação. Isso até uma dúvida que me surgiu, assim, é claro que não é necessariamente assim, né, mas tipo assim, o time sabe que vocês vão trabalhar em algo novo, pega aí uma feature recente, sei lá, pega um GitHub Codespaces, como vocês mesmos citaram. É claro que Codespace tem muita questão do Visual Studio Code e tal, não é muita a implementação ali do editor em si, mas mesmo assim tem muita coisa por trás. Vocês sempre partem de um princípio de uma stack comum para os novos projetos, ou sempre entra uma discussão em quais tecnologias vamos utilizar para resolver isso aqui da melhor forma e tudo mais? Como é que funciona isso? Ou sempre realmente tem esse padrão para seguir? Eu acho que o Arthur consegue falar melhor nessa parte de aplicações novas, mas pelo que eu sei, que eu leio assim da documentação interna, o seu time poderia tomar a decisão de construir, mas a gente tem os guias de ouro da empresa. Então a gente tem... A nossa infraestrutura roda com essas aplicações, com esses padrões standard aqui. Então, você tem a liberdade, mas tem esses guias. Se você quiser seguir, seria melhor. É bem interessante, porque é exatamente isso. Eu até não sabia a tradução dos paved path. São os... o Cadu traduziu aí bem. A gente tem as nossas linguagens, Go, Rails, C#, Java, quais são os caminhos que a gente deve seguir. Então, teoricamente, é mais fácil você seguir aquele caminho. Se você não quer seguir esse caminho, a gente tem um processo. O processo a gente chama de EDRs, Engineering Decision Records. Então, Decision Review, desculpa. Então, é um documento que você vai ter que colocar, um documento que tem uma estrutura, então você vai ter que explicar para a organização por que você está saindo, porque muitas vezes tem sentido, muitas vezes você precisa trazer um novo banco de dados, muitas vezes você precisa trazer uma tecnologia, porque completamente se aplica para aquele problema. Mas aí você tem esse processo de, como se fosse fazer o caso, você precisa convencer a empresa por que isso é o certo, por que essa decisão é a melhor para aquele tipo de problema. É quase um processo de licitação de tecnologia, a pessoa tem que listar ali a tecnologia, mais duas comparadas, para chegar na melhor. Falar por que as que a gente já tem não funciona, entendeu? Então, por exemplo, porque o MySQL não funciona para isso que você está fazendo. E isso vai passar na mão dos developers, de todo o time de engenharia, todos os engenheiros têm acesso a isso, e eles podem falar assim, eu acho A ao invés de B. E também tem uns decision makers, né? Então você vai ter um grupo de engenharia aí que vai, no final,
ajudar você com essa decisão, entendeu? Então aquela história é legal porque você tem a liberdade, mas também assim, você tem essa liberdade, mas também não é oba-oba. Fala assim, eu acho que eu vou implementar isso em Elixir, porque eu tô aprendendo Elixir. E aí você implementa e seu time vai embora e ninguém mais sabe Elixir isso na empresa. Então isso é exatamente o que a empresa não quer. Então eles te dão essa liberdade, te dão um processo para você seguir. Confesso que o processo assim acaba sendo um pouco arduoso, então a maioria das vezes, 90% das vezes é mais fácil seguir o paid path, mas se existe a justificativa, às vezes você não tem como seguir o paid path. Dentro de uma organização do GitHub, lá você cria sua org e você tem os times. Então a gente usa muito as discussões lá dentro, então seu time pode criar uma discussão. E eu vejo bastante EDR que são abertas, então você mesmo pode ler, mesmo eu estando fora do time, eu sou de outro time, eu consigo ler as EDRs e entender o porquê essa decisão foi tomada. Acho que o Robson pode falar, recentemente a gente está com esse projeto, acho que está em beta ainda, que é o Novo Projects, que é a forma que de você foi desenvolver... Foi para beta aberto há pouquinho tempo atrás aí, isso. né? A gente estava ansioso para testar, então. E é muito legal, nosso time usa muito, cara. Nossa, é muito bom. E ele foi desenvolvido de uma forma que não é o padrão que a gente desenvolve as aplicações. E pelo que eu sei, o pessoal está fazendo alguns testes internos de tentar mudar a forma das issues também. Apenas testes, não é nada certo. E eles falam que um dos motivos de estar tentando uma nova arquitetura foi por conta do sucesso do Project Beta que deu certo. Então, você vê que essa EDR foi discutida, foi aprovada, tem os motivos. E isso ajudou outros times a tomarem decisões também. Bem legal. O que é essa nova arquitetura, assim? Tu consegue falar mais ou menos o que traz de novo? Acho que acho que o Robson trabalha no time, ele pode falar, mas pelo que eu sei, olhando por cima, eu não trabalho no time, ele não é um Rails app comum. Então, se eu não me engano, é uma app React. Então, quando você vai acessar esse novo project, ele não vai acessar uma Rails view comum, igual a gente faz por padrão em quase toda aplicação. Ele vai ser uma aplicação React rodando apenas naquele endpoint que vai estar se comunicando com as APIs. Então, pelo que eu sei, é isso. É exatamente isso. É um React rodando, chamando várias coisas por trás. E a grande inovação disso, né, o grande desafio foi que por trás você tem muita coisa nova para fazer o projeto rodar, mas ao mesmo tempo você tem que usar muita coisa antiga e legada do que já estava por trás. E o desafio era criar o mínimo de camadas possível para conseguir fazer essa integração, para que você não gerasse nenhum outro tipo de débito técnico. E o mais interessante é que é um time pequeno que desenvolveu esse projeto. A gente está falando de um time de 6 a 7 pessoas, já contando o gerente de engenharia. Esse time fez um trabalho fabuloso de trazer essas novas técnicas e eles contribuíram muito para a parte mais burocrática do time, que era o time que eu estava trabalhando, de como otimizar. Porque eles começaram a ver algumas coisas que poderiam ser adequadas ao fato deles estarem precisando de uma nova arquitetura em cima desse React, dando alguns insights de como a gente conseguiria otimizar nossa parte e a gente, assim, teve por requests do nosso time que a gente removeu, sei lá, 500, 1.500 linhas de código de uma vez só, tirando um monte de coisa que não se precisava ter simplesmente para se manter o esquema padrão do Rails. Então foi uma integração, foi uma integração entre times que foi muito valiosa. Eu acredito, eu saí um pouco antes do projeto ser lançado em beta para companhias, eu fui migrado, mas eu acredito fortemente que esse novo modelo que eles conseguiram provar tem tudo para ser um sucesso e conseguir mais adeptos dentro do próprio GitHub. É legal saber, assim, porque desde que a gente viu essa onda dos SPA surgindo, assim, eu acho que o GitHub foi uma das empresas que demorou bastante, assim, para começar a utilizar alguma tecnologia de SPA, como um React da vida, né? É legal saber que vocês estão utilizando isso no GitHub Projects, tem dado certo e vocês estão mirando utilizar isso em outros canais. Eu sei até que o Rails, assim, é muito próximo do React em si, né? Pelo menos
a gente vê muito PHP lá com o Laravel muito próximo do Vue, né, as comunidades, mas o Rails, por exemplo, eu sempre vi os projetos assim que utilizavam Rails, quando eles iam utilizar alguma alternativa de SPA, indo muito pelo React, por várias integrações que tinha ali no próprio Rails, né, de tu renderizar um React Component por dentro da própria view do Rails e ter todo esse controle sobre propriedades. Então, bem massa ver que vocês também estão indo por esse lado aí. Tenho mais uma última dúvida, que daí é um pouco talvez saindo da parte técnica, que talvez vocês vão conseguir dar a opinião de vocês mais assim, como membros do time mesmo do GitHub. O que vocês veem hoje que o GitHub mais olha assim para características, para skills de devs na hora de contratação e de formação de times, assim, que vocês acham que são coisas importantes que a galera tem que dar uma olhada, principalmente a galera que quer ir para dentro do GitHub? Aquelas skills que não são também necessariamente só as técnicas, né, que vai depender muito de acordo para a área que a pessoa vai. Eu tenho uma opinião, olhando dos dois lados dos processos seletivos, vou ser mais pragmático, falando mais pelas minhas experiências. Eu, como não fiz uma entrevista formal para entrar no GitHub, então é um pouco mais difícil falar. Mas olhando as entrevistas que eu participei, dos candidatos que eu tive a oportunidade de avaliar, a coisa não é tanto técnica, mas é muito mais de skill social que te permite ser generalista e saber lidar bem. Por quê? Por exemplo, eu vim da Microsoft. Dentro da Microsoft eu trabalhava com uma série de tecnologias que vinham da própria Microsoft, mas também eram open source. Quando eu caí no GitHub, eu tive que aprender Rails em coisa de semanas. Assim, aprender, sair do 0 a 100 literalmente, ter um nível de senioridade na tecnologia em questão de semanas. E isso só é possível não só pelo caminho que você trilhou na sua carreira, mas pelo grau de generalismo que você consegue desenvolver ao longo da carreira. E os candidatos que eu já tive a oportunidade de entrevistar, grande parte dos candidatos que tiveram sucesso, até onde eu sei, eles tinham essa característica de serem generalistas. Ou seja, cai um problema na sua mão, a empresa... Eu acho que isso vai muito ao encontro do que o Arthur falou antes também ali, né, Robson? O Arthur até tinha falado isso, né? Que, tipo, ele passou por uma área de banco de dados, aí ele ajudou em outra área, tipo, conforme foi precisando, necessitando, foi se adaptando para conseguir resolver esses problemas, né? Exatamente, num paralelo bem simples, a questão não é se você sabe MySQL, Postgres, a questão é se você sabe as ideias básicas de um banco de dados, o que é um índice, como performar um índice, tipos de índice. É claro que cada tecnologia implementa a sua própria forma, mas, por exemplo, se você cai, por exemplo, na Microsoft eu não trabalhava com MySQL, mas na hora que eu caio no GitHub, eu fui trabalhar com MySQL. As ideias principais de um banco de dados, de como fazer uma otimização, de como fazer uma análise de uma consulta, como ler uma análise de uma consulta, elas tendem a ser bem similares entre uma tecnologia e outra. E eu vejo que o rating de sucesso desses candidatos está... Quanto mais você consegue ser generalista dentro de uma base, de uma diretriz que a empresa te dá. Por exemplo, por que vocês fizeram uma pergunta anterior, como é que se escolhe tecnologias ou não? Por exemplo, no time de dados, a gente escolhe a tecnologia baseado na ferramenta que a gente escolhe para fazer um determinado tipo de processamento. Por exemplo, o GitHub usa uma layer em cima de Kafka. O meu time usa toda essa layer para trabalhar e gerar o Data Warehouse, por exemplo. Então, toda essa layer que está sendo gerada, existe, por exemplo, uma grande parte escrita em Java puro, Java 8. Não é uma coisa que eu vá querer mudar isso, não. A gente vai pegar esse Java 8 e vai trabalhar em cima dele, fazer o melhor código possível, usar as melhores práticas. E não é uma questão de preferência só de tecnologia, mas é uma questão super de ser adaptável. Acho que a palavra-chave é ser adaptável dentro daquele contexto. É óbvio que ser especialista em uma determinada tecnologia conta muito, mas quando você está num ambiente extremamente dinâmico, como é o GitHub, que nos primeiros 3 meses do ano você está trabalhando com uma tecnologia que você pode eventualmente não ter o melhor apreço por ela, na outro mês você está vindo com a tecnologia totalmente nova que pode te motivar e você vai ter que aprender aquilo do zero, por exemplo. Então acho que a minha dica para eventuais pessoas que se interessem pelo GitHub procure focar no seu generalismo, nas teorias principais, saber do que se trata, por exemplo, uma aplicação web parruda,
O problema não é ela ser um monolito, porque pode ser que todo mundo pense que seja horrível. O problema não é o seu monolito, mas o problema é como é que você performa um monolito dentro de um contexto de um GitHub, por exemplo, sabe? Beleza, vamos ter que focar muito mais, talvez, na parte de banco de dados, entre outras partes de infraestrutura, do que necessariamente no código. Já que o código ali é um Rails purão, então a gente sabe mais ou menos como o Rails funciona. Óbvio que existem várias otimizações, várias bibliotecas, mas muitas vezes você vai ter que olhar para um outro espectro da ferramenta, do que você está procurando fazer. Eu acho que isso só chega nesse nível sendo generalista. Se você ficar muito focado em uma determinada tecnologia, você vai ter seu mercado no espaço, não tenho dúvida disso, mas talvez não seja o perfil que vai ter o maior número de sucesso dentro do GitHub, na minha opinião. Eu concordo, e isso é uma das coisas que eu falo às vezes pro pessoal, que geralmente o pessoal se foca muito em aprender ferramenta. Fala, eu preciso aprender Rails. Só que a pessoa esquece de aprender o conceito. E quando já vai para outra tecnologia, não consegue aplicar as ideias. E isso também vejo muito de empresa. Fala, a empresa só contrata Dev Rails Senior. Mas se for uma pessoa muito boa, que trabalha com outra tecnologia, a pessoa nem considera ela para uma entrevista. E aqui, acho que é totalmente diferente. Você teria que focar nas soft skills também, que isso é muito importante. E acho que você focar no conceito, porque é realmente igual o Robson falou, eu vejo bastante gente que vem trabalhar e não sabe nem Ruby. Então a gente tem até um canal lá com dúvidas de Ruby, que é para pessoas que veio de outras tecnologias, que eles estão aprendendo. Mesmo assim, pessoas seniors, mas que às vezes nunca trabalhou com Ruby e vai aprender. Então não tem problema. Eu acho que a ideia de ter o conceito de engenharia de software é melhor do que saber dominar o Rails. E uma coisa para adicionar, eu acho que também culturalmente, e você está aberto para isso, entendeu? Então, por exemplo, eu lembro uma grande pergunta que a gente fazia bastante em umas entrevistas que eu fazia, eu acho que a gente não faz mais esse tipo de entrevista, mas se fizer aí já está o segredo. Era, por exemplo, a gente dava um problema e a gente falava assim, como você definiria a arquitetura desse problema? E candidatos que chamavam a nossa atenção eram candidatos que, ao invés de falar assim, eu usaria Go, usaria Kafka, usaria X and Y, ao invés disso, a primeira pergunta que eles faziam é, o que vocês usam hoje? Vocês usam Kafka? Vocês usam um monolito? Vocês usam microservice? Então, candidatos que perguntavam para a gente primeiro o que vocês usam, e aí depois adaptavam a arquitetura da solução deles em cima do que a gente usava, isso chamava totalmente a nossa atenção, porque no dia a dia vai ser isso. No dia a dia não adianta você pensar assim, essa é a arquitetura pura, é assim que eu vou desenvolver, porque não se aplica para o dia a dia. Até porque se fosse aplicar tudo o que a gente quer aplicar, eu tenho certeza que o Arthur, como um cara que veio do Rails aí, já ia querer estar metendo um monte de coisa em Elixir ali pra dentro do GitHub, tenho certeza disso. Mas, cara, assim, galera, papo bom demais, muito massa conversar com vocês. Eu só tenho uma última pergunta, se vocês ainda dão push na main, ou se vocês têm que passar tudo por PR, ou dá pra dar um pushzinho na main às vezes, assim. Não, a gente nem mergeia a branch na main, é o próprio deploy, o robô do deploy que faz isso. Tô zoando, galera, é só aquele push na master de sexta-feira, que não é master, agora é main, né, mas na sexta-feira que a galera tanto zoa. Sexta-feira é bloqueado. O nosso prazer no time de dados é chegar e bloquear os deploys em sexta-feira. Como geralmente eu sou o primeiro a acordar do time por estar em time zone diferente, sou eu que vou lá dar o lock no deploy da galera. Sexta-feira aqui não, rapaziada. Boa, cara. Evita dor de cabeça no final de semana. Cara, galera, obrigado demais pelo papo, cara. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês, cara. Pô, massa demais. Deixo aqui aberto, só se vocês querem deixar algum tipo de aviso, alguma rede social, alguma coisa assim, cara, fiquem à vontade pra utilizar esse espaço aí pra divulgarem o que vocês quiserem divulgar também. Eu sei que o Cadu tem um podcast aí também do GitHub, cara, se quiser convidar a galera pra ouvir aí também, eu acho que é um momento super especial, massa pra isso. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @DuduRibeiro, no GitHub e no Twitter. Eu tenho meu blog, que faz tempo que eu não escrevo, mas vou tentar voltar, que é cadu.dev. O podcast que eu tenho não é do GitHub, é da comunidade que eu sigo aqui do interior de São Paulo. Então, quem quiser pesquisar, pode pesquisar na internet opensanka.com.br e lá vai ter o nosso podcast também. Valeu pelo espaço. Agradeço aí o espaço, foi bem legal falar e compartilhar experiências. Também aprendi bastante coisa sobre o GitHub que eu não sabia nesse meio tempo.
Se o pessoal quiser me contatar aí nas redes sociais, todas as redes sociais que eu tenho é BSAO, são @BSAO. Fiquem super à vontade para me contatar. Vou estar sempre disponível aí para trocar uma ideia, compartilhar minhas experiências. Vai ser bem legal. Então, eu queria deixar uma dica final aí pro pessoal. A dica final, na minha opinião, é eu assim, olhando para minha carreira, eu acho que eu cheguei hoje, onde eu cheguei, não pelas linguagens que eu aprendi, não pelo saber Java, saber Ruby, o que seja. Foi sempre pelo envolvimento com a comunidade. Então, até a Rocket tendo essa comunidade é uma oportunidade gigantesca para todo mundo aí que tá escutando isso, entendeu? Então, o motivo que eu saí do Brasil, o motivo que eu consegui o meu primeiro emprego numa startup, o motivo que eu entrei no GitHub foi sempre através da comunidade, ou ajudando no Stack Overflow, ou fazendo open source. Então, fica a dica aí. Entre na comunidade, ajude, seja ajudado, porque é assim que vai te levar para frente. Cara, boa demais a dica, cara. Eu sempre falo pra galera, assim, tu consegue... Estudando muito, tu vai conseguir ótimas oportunidades, mas as melhores oportunidades da tua vida tu vai conseguir conhecendo pessoas, né? Se conectando com outras pessoas, trocando experiência, isso vai abrir diversas portas. Galera, obrigado demais pelo papo, cara, foi incrível mesmo. E galera que tá assistindo, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo também, né? Do que vocês acharam do papo e qualquer dúvida também que a gente vai direcionando depois. Valeu, galera. Obrigadão.